vocês. Bom, hoje estou maquiada, estou com anel de luz, então portanto não pude nem colocar os meus óculos porque ficaram muito esquisito. Vou ajustar aqui, tava aparecendo aquela luzinha, sabe, nos óculos, então tava bem estranho. Aí eu tô agora aqui maquiadinha, sem óculos, para apresentar essa live. Mulheres interessantes, mulheres que tenham algo a dizer também para esse nicho do artesanato e para as pessoas que me seguem aqui, que me acompanham, né? Então surgiu essa ideia do Migas no Insta, né? O Migas que faz uma referência aí ao Amigos, o Migos, né? De Migurumis. E estou muito feliz, assim, de começar hoje esse projeto com a Vanessa Belmonte, que eu vou chamar aqui. A Vanessa, que é fotógrafa sistêmica, né? E ela foi minha colega, a gente trabalhou juntas e tal. E a Vanessa vai contar um pouquinho desse trabalho pra gente, né? Trabalho de fotógrafa sistêmica. E ela trabalha principalmente com newborn, né? E feminino, ensaios newborn e feminino. Isso muito nos interessa, certo? Então agora eu vou ver aqui se eu consigo convidar a Vanessa para conversa. Bem, obrigada, Dani. Oi, Vanessa. Olá. Tinha sido rapidinho. Tudo bom? E aí, tudo bem contigo? Tudo bem. Estou participando. Eu não sei se a minha conexão se é a tua que tá um pouquinho ainda. Tá dando uma travadinha. Tá dando uma travadinha. Mas vamos tentar, porque é assim mesmo, né? É isso aí. As pessoas já se acostumaram com isso, né? Na pandemia, assim, depois de ficar travando. Reuniões pelo Zoom também, que as pessoas ficam, oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, coisa, né? é verdade. Igual coisas da pandemia, né? Então, faz parte já, né? Faz parte. Então, eu tava aqui falando, né, que tô inaugurando esse projeto hoje, assim, muito feliz de tu ter topado participar dessa primeira live. Eu que agradeço, só tenho a agradecer, né, o convite, a lembrança. Fiquei muito contente de ter lembrado de mim. Eu acho que é assim que a gente acaba crescendo, né, Aline? Umas se unindo a outras, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Principalmente nesse período tão desafiador que a gente está vivendo. Com certeza. A gente, a Vanessa, né, além de fotógrafa sistêmica, como eu já falei aqui, ela também é mãe, né, Vanessa? Sim, também de 2. fez aí uma transição de carreira, né? Sim. Então, enfrenta todos os desafios aí que nós enfrentamos, nós somos mães empreendedoras, né, também enfrentamos. Sim. No dia a dia, né? Então, eu queria começar te apresentando, né, falando um pouco assim de como que a fotografia surgiu na tua vida, tu despertou para ir, como é que tem sido esse trabalho por enquanto, assim, e falasse um pouquinho mesmo da outra coisa que a Vanessa também faz muito bem, é cantar, viu, gente? Não sei se ela vai falar do final, mas não dá voz. Faz parte. Faz parte mesmo. Eu costumo dizer que a fotografia, ela não é só apertar o botão, né? A fotografia, ela alinha tudo que a gente vive, né? Toda a experiência de vida que a gente carrega, a bagagem da gente, ela tá impressa ali dentro das nossas imagens, né? Então, com certeza, a parte do canto, né, que eu fiz parte muito tempo de CTG, dessa parte da cultura gaúcha, isso eu carrego comigo até hoje, né? Acho que fazem parte dos meus valores, né? Eu gosto muito disso ainda, participo ainda menos ativamente, não tão ativa, né? E com toda a rotina a gente não consegue acompanhar, mas eu continuo participando, enfim. E eu acho importante também passar isso para as crianças, né? Eu tenho 2 filhos, sou casada,
há 10 anos. E a parte da fotografia, ela entrou na minha vida um pouco antes disso, há uns 13 anos atrás. Deu uma pausa, eu trabalhava no jornal, né? Então a gente não conseguia conciliar. E depois que eu saí do jornal, então eu resolvi, dei um tempo, fiquei acho que um ano parada e depois eu resolvi voltar, né, à fotografia. Abri o meu primeiro estúdio faz uns 8 anos. E agora, nesse período, né, no ano passado, logo no início da pandemia, a gente começou a ver muitos estudos, enfim, tudo que estava sendo falado, né, sobre a questão de distanciamento, máscara, tudo isso da Covid, né? E a gente achou, então, eu tomei uma decisão, assim, meio que radical, né? Eu fechei o estúdio, né, fisicamente, né, fechei o espaço e comecei a trabalhar na casa do cliente. E em locações externas, né, mas mais, né, voltado à área do newborn, principalmente, né, na casa do cliente. Eu acho que com isso as famílias elas acabam se expondo menos, né? Porque apenas eu vou entrar dentro daquele ambiente e não elas dentro de um estúdio, onde circulam pessoas, fica aberta a porta, né? Existe toda uma situação ali que pode ser de risco, né? Então eu prefiro fazer o teste e fotografar, né, um recém-nascido, do que fazer todo esse transporte ali de família para dentro do estúdio. Com isso também facilita a minha vida por conta das crianças, né? Porque eu tenho 2 filhos pequenos. Então a gente sabe que quem fazia muito esse meio de campo para que eu pudesse trabalhar está dentro do grupo de risco. Então a gente achou melhor assim, não, vamos conciliar tudo, né? E fazer mais direcional. E isso foi um divisor de águas, assim, inclusive no meu modo de ver as coisas, né? Do feminino, do newborn, porque a gente acaba trazendo aquele cenário, aquele ambiente familiar para dentro das imagens. Então, nem sempre é fotografado com fundo fotográfico, né? Às vezes a gente usa ali o ambiente que o bebê vai estar. No caso das mulheres, a gente usa também a casa, né? Então, o entorno delas, o dia a dia delas, né? Então, a gente consegue ter essa visão mudou muito, né? A partir do momento que eu fechei o estúdio. Que aquilo que ficava um tanto posado e artificial, às vezes, né? Acabou que virou tudo muito intimista, né? Eu acho que essa é a palavra, tanto de um nicho quanto de outro, né? Ficou muito mais íntimo. Então tu ainda não tinha entrado nessa área da fotografia sistêmica, né? Que fala. Isso foi após a pandemia, então, e por ter observado essa situação. Sim, a questão de desenvolver esse método, né, de trabalho, porque isso vai desde o briefing que a gente faz com o cliente ali, de conversar, fazer perguntas, enfim, antes, né, todo esse universo antes do clique, né, ele partiu a partir da pandemia. Antes, claro, eu sempre tive muito isso presente, dessa parte mais documental da fotografia, né? Até pela minha experiência e vivência de jornalística, né, no meio do jornal de muitos anos, que foram 4 anos em um jornal, 4 anos em outro jornal, passei 8 anos dentro desse mundo, né, desse universo, então não tem como isso não fazer parte. Então eu nunca gostei muito assim de coisa posadinha e tal, eu sempre tive mais essa pegada do documental. Porém, isso se aprofundou muito mais, sim, depois da pandemia, né? Faz alguns anos já que eu venho trabalhando, né, muito o meu autoconhecimento. Então, tenho participado muito de círculos femininos. A gente
tive muito esse trabalho anterior à pandemia, né? Eu tava, né, nessa caminhada, nessa busca já. Então, acho que isso, quando cerrou-se as portas ali, a gente ficou enclausuradinho ali em casa, a gente começa a pensar um pouco mais, né? De o que eu gostaria de estar vendo. Já vinha de uma certa bagagem, né? Sim. Tu é mestre reikiana, né? Sim. Faça um pouquinho isso também, como que tu aplica então isso na fotografia? A pessoa, quando ela é reikiana, ela acaba mudando um pouco, né, a sua visão das coisas, né? A partir dos cursos, porque os cursos eles não são feitos assim de um dia para o outro, né? É uma caminhada, uma jornada, né? São 4 níveis de Reiki. Então a gente faz o primeiro curso, né? Tu vivencia toda a experiência daquele primeiro período, depois do segundo, do terceiro, e assim tu te forma mestre reikiana. Essa jornada durou ali cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Junto, né, a isso, paralelo a isso, eu também participei de círculos femininos, né, todos com a mesma pessoa, assim, aqui em Esteio. E então, dentro disso, né, dentro dessa vivência toda holística, eu tenho muitas amigas, né, dentro dessa área holística, e isso é uma coisa que é um viés meu, né, uma parte minha muito ativa, assim. Então, toda essa experiência, né, reikiana, ela faz com que tu veja o ser humano com outros olhos, né? E junto disso veio a constelação sistêmica, que também faz parte da holística, né? Que ela tem essa visão de integração, né? De um ser como um todo, de não olhar com olhos de julgamento, que a fotografia sistêmica, que é a abordagem que eu trouxe, então, para minha fotografia, essa mulher se olhar com carinho, ela se vê inserida, né, dentro da sociedade, mas a gente não está julgando ela. Assim como nos bebês, quem é o meu cliente do newborn, né? É a mãe e o pai, que eles vão lá, me contratam, conversam comigo, enfim. Mas a peça central do newborn é o bebê. E esse bebê, ele não vai ter registro, ele não vai saber como foi esses primeiros dias dele, se alguém não registrar. E não só ele, né? Mas o entorno dele, né? Aonde ele está inserido. Então, eu volto muito na questão da origem, né? Da essência, né? Da pessoa. Então, assim, o que está formando as características desse bebê também é aquele entorno. Então, eu sempre converso com os pais, explico, né? Essa parte, né? Do que eu vejo. E eu chamo sempre para fotografar os pais, os irmãos, os avós. E normalmente as mães, os pais, eles acabam aderindo nessa sugestão, porque eu acho que é muito importante a criança poder. Eu penso assim, né? Se eu tivesse uma foto com meu avô, com minha avó, quando eu era pequenininha, hoje eu ia ter o carinho ia ser imenso, né? As poucas fotos que a gente tem com os nossos avós, porque a nossa geração não era uma geração que se registrava tanto, né? Como é hoje em dia. E eu fico pensando assim, nossa, já pensou se eu tivesse? Então, tudo na minha fotografia é muito do eu. Se eu ia querer muito ter aquilo, eu ia achar muito legal eu ter um registro, assim, atemporal, né? Então, eu acho que essa é a parte que a minha visão foi se desenvolvendo, né? E chegando nesse formato que é hoje. Eu imagino que o bebê ele se sinta mais seguro, assim, também, né? Tendo ali toda a família junto, né? Nesse momento, não fica aquela coisa tão fria, né? Que a gente vê, às vezes, assim, o bebê parece até uma boneca, né? Sim. Um boneco ali do cesto, uma coisa assim, né? Sim. Uma coisa mais... Normalmente a gente acaba fazendo no quartinho dele, né? Ou no quarto dos pais, quando tem um pouco mais de espaço, enfim. A gente monta quase sempre num dos quartos. E eu não levo assistente.
Então, o meu assistente, eu sempre converso com a mãe antes, e o meu assistente é uma pessoa que a mãe elege. Então, a mãe vai dizer assim, a Dinda vai estar junto, porque a mãe, ela tá no período, né, de pós-parto, ela não tem destreza de levantar, abaixar, segurar o bebê, enfim, com tanta facilidade assim, né, nem todas, cada caso é um caso, enfim, mas, então a gente pede para a mãe eleger ali uma pessoa para ser a minha assistente. Então essa pessoa ela vai ficar o tempo inteiro com a mão no bebê. Então todo ensaio o bebê vai ter alguém ali com ele, com a mão nele, tendo toque, tendo aquele aconchego. No momento do clique, que o newborn são poucos cliques, né? As pessoas acham assim, é um ensaio feminino meu vai ter 350 cliques, por exemplo. No newborn é 50, quando tem tudo isso. É muito pouco, porque é mais toda a logística de arrumar tudo, fazer, do que efetivamente o clique. Né? Então, assim, a criança ela fica muito em contato com a família dela, né? Com aquela pessoa que ela já conhece. Né? Normalmente ali a avó ou a Dinda que tá cuidando, tá ajudando a mãe todo dia, né? Tá naquela muvuca ali de primeiros dias, que a gente sabe bem como é, né? Os primeiros dias de um recém-nascido são desafiadores, né? Então, tudo isso acaba que aquela pessoa ela tá sempre ali pertinho do bebê, né? Ela tá ali para acalmar, para ajudar. A mãe pode dar de mamar quantas vezes for necessário, quantas vezes quiser, porque o bebê ele tem que estar bem alimentado, né? Para que ele tenha aquele sono mais pesado. Então, assim. Em geral, quanto tempo a sessão newborn, Vanessa? O newborn ele dura de 2h30 a 3 horas. Esse é o tempo. As trocas ali acabam sendo 2 ou 3 cenários, né? E mais as fotos com os pais. Então, nesse formato que a gente faz hoje, antes, quando era no estúdio, tinha já preparado uma outra parte de cenário para os pais, né? Hoje em dia não, a gente faz na sala da casa, ou a gente faz na cama, né, com os pais, avós, padrinhos. Fica uma coisa muito mais íntima, muito mais acolhedora, né? Então são na média de 4 cenários, né, entre aspas, os 3 cenários, 2, 3 cenários do newborn mesmo, de fato, né, de cestinho, baldinho, nananã. E mais uma parte onde é feita as fotos com a família, né? Legal. E bom ressaltar também que tu tem tomado todos os cuidados com relação à pandemia, tu inclusive faz testes, né, antes dos ensaios, né? Sim. Do newborn é muito importante, né? Do newborn é muito importante fazer, né? Porque tu tem a certeza que tu não está, tu fica mais tranquila, mas assim mesmo a gente aderiu lógico, à máscara, né? E o mais que a gente pode ficar de distanciamento das pessoas ali que estão ali, né? A gente não deixa tumultuar uma sala, né, por muito tempo, enfim. A família fica esperando, tomando um cafezinho ali na cozinha e tal, e a gente vai fazendo, né, aos pouquinhos. Chama o vô, chama a avó, agora o vô e a avó, agora o vô e a avó do outro lado, né? Então a gente vai fazendo assim aos pouquinhos, né? Principalmente por causa da pandemia, mas álcool gel, esterilizar tudo, isso já faz parte desde sempre. A gente não mudou essa parte porque sempre foi assim, né? Como o bebê ele tem pouca imunidade, então a gente já tem todo um cuidado, né, em volta. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu separei aqui para te mostrar. Assim é o formato que vai tudo que vai para casa do cliente. É num saquinho selado, né, a vácuo. E aí tudo chega lá, aí sim que é aberto. A gente tá com álcool gel na mão. Então, essa roupinha que eu tô pegando aqui, eu já não posso levar para casa do cliente. Isso aqui vai para lavar, lava a mão, seca e volta pro saquinho. Tudo é assim o tempo todo, assim. Então, a roupinha foi usada, mesma coisa.
Então, tudo é muito esterilizado, né, por causa do bebê. E isso sempre foi, desde o início do trabalho, né, desde que eu fiz meus primeiros cursos, né, a gente sempre teve isso muito em mente, assim, que tem que ter todo o cuidado do mundo, porque é um recém-nascido. A gente que já teve filhos sabe bem como é isso, a gente fica muito preocupada, né, que vai chegar com a mão suja, que vai botar a mão no bebê, né, a gente como mãe, eu digo, né. Então, é uma preocupação, assim, que eu tenho, porque eu me coloco no lugar daquela mãe, né? Claro, claro. Não, é importante falar isso porque, imagina, é um momento que ele vai passar, e ele passa muito rápido, né? Quando eles são, assim, recém-nascidos, né? Sim. E como não registrar, né? Então, toma-se todos os cuidados Claro. que existem aí e vamos registrar, vamos mostrar esse momento do bebê que não volta e com certeza quando ele for maior vai querer ver como a gente gostaria de ter visto também fotos nossas, né? Exatamente. E a gente registra ali dos 6 aos 15 dias, né? Dos 6 dias aos 15 dias. Então, é uma janela curta. É uma janela curtíssima ali que a gente tem para fotografar, porque isso faz parte também dos nossos estudos, né? Que a gente estuda a fisiologia do bebê, o quanto tu pode manusear essa criança, qual é o formato que tu vai utilizar, né? Então, assim, unhas curtinhas a vida toda. Né? Nada de anel, nada de brinco, nada de colar, nada disso no dia do ensaio. A gente toma todo o cuidado do mundo porque qualquer coisinha a pele arranha, né? Então a gente sabe que tem que ter todo o jeito, né, para cuidar. E a gente tenta recriar aquela atmosfera materna, né, do ventre materno. Então, é colocado o church, que a gente chama que é o chiadinho lá que o bebê escuta no ventre, a gente deixa ali ligado. Então fica aquele ruído branco o tempo todo, né? O bebê, o briefing do bebê é feito na hora, então a gente chega no ensaio, enquanto eu vou montando tudo, eu peço para a mãe ficar comigo e dar uma mamar pro bebê. Então, sendo aleitamento materno ou se ela estiver dando complemento, ela faz da forma que ela quiser fazer, né? Mas ela faz isso nesse momento. Então, o que eu vou perceber nessa hora? O bebê suou, então eu já sei que é um bebê mais calorentinho, não posso colocar muito aquecedor. A gente leva tudo, né? Vai montando, vai colocando tudo no espaço. Então, assim, é um bebê mais calorentinho, é um bebê que é manhosinho, chora mais, é mais brabo, agitado, porque o bebê, ele é que nem a gente. Ele tem a sua personalidade, cada bebê é de uma forma, não tem bebê igual. É sempre uma caixinha de surpresa quando a gente chega, né? Os bebês, eles são muito diferentes. Mas é assim, gratificante no nível hard, assim, né? Porque é muito legal trabalhar com bebês. É uma coisa assim encantadora. É muito bom, né, poder trabalhar com o que a gente gosta, assim, ser apaixonada pelo trabalho, né, como tu é, assim. E me fala agora um pouquinho sobre o ensaio feminino, então. Falando sobre o ensaio feminino, né, eu tava lembrando de uma fulana que eu acho que é da Dove, que contrataram um desenhista, um artista plástico, né, para retratos das mulheres. E as mulheres, elas desenhar o retrato, tá? Desenhar o rosto da pessoa. E aí, primeiro a mulher ia e se descrevia para ele não estava vendo ela, tinha uma cortina entre eles, né? Ela se descrevia e desenhava. Depois, outra mulher vinha e descrevia aquela que ele tinha desenhado e ele fazia um outro desenho também. E 100% dos casos, a pessoa que foi descrita, a imagem descrita era muito mais bonita do que a imagem que a pessoa tinha dela mesma, que ela tinha descrito, né? Então, eu acho que talvez o ensaio feminino tenha um pouco a ver com isso, que é a questão da autoestima, né? As mulheres que te procuram, eu imagino que elas estejam tentando trabalhar essa questão da autoestima, né? Como é que funciona isso e como é que tu trata, né, essa questão com elas?
Na verdade, assim, são dois casos muito que chegam, assim, pra gente, né? Um é essa mulher, bem como tu descreveu, que tá em busca dessa autoestima, né? E que a gente procura mostrar, assim, tanto que eu sempre falo que eu fotografo mulheres reais, né? Eu não fotografo capa de Vogue. Eu não tive nenhum caso ainda. É um outro tipo de foto, tudo, né? Não, aquela coisa lisa que não tem poros, né? Essa não é uma mulher real, né? Ela não existe, né? Ela é uma imposição que fazem, né, pra gente. E a gente cresce com isso, né? É muito importante. A pessoa se ver com carinho, né? A pessoa se ver, se sentir bonita, se achar bonita. Eu acompanho vários canais, né, que elas colocam assim, a moça com a mesma roupa, com aquele, né, assim, toda pra baixo e tal, e ela bota a mesma roupa e muda a postura dela e já muda totalmente o visual dela, né? Coloca um acessório e tal, ou se ela tá se sentindo bem. Quando a pessoa se sente bem, a autoestima vai lá pra cima. Então, eu acho assim, uma das coisas, né, que faz muito diferença, né, que faz muito a diferença, é a primeira pose do ensaio feminino. A primeira pose, ela vai ditar todo o ensaio. Tudo que a gente for fazer posterior àquela primeira pose. Primeira pose vai ditar todo o ensaio. Por quê? Explica. Vou te explicar. Nessa primeira pose, eu sempre falo assim, o ensaio feminino, ele é fácil. Ele é fácil. Para elas, né? A mulher, ela não vai fazer nada do que ela não faça. Ela não vai fazer nada do que esteja fora da vida dela. Até porque, inclusive, o tipo de fotos que a gente vai fazer, né? A roupa, o que nós vamos usar de acessório, tudo isso faz parte dela. É o que ela é, né? A gente, eu não bebo, mas eu vou fotografar com uma taça de vinho. Não, né? Então, assim, é ela. É bonito nas fotos, eu vejo fotos lindas, incríveis com uma taça de vinho. Sim, vejo, porém não é essa mulher. E esse é um pouco da visão sistêmica que a gente tá, né? Que é aquela pessoa ali, não é simplesmente, bota uma calcinha e faz um ensaio sensual. Só um pouquinho, vamos dar um passinho para trás. Então, assim, eu sempre falo assim, olha, é muito fácil fotografar porque é tu sendo tu mesma, né? Então, a primeira pose que eu peço para elas fazerem é sempre uma pose muito tranquila de fazer, né? Então, eu sempre peço, a primeira pose, né? Respira fundo, olha pro teu ombro e levanta a cabeça para mim. Então, essa é a primeira pose. Devagar, calma e tal. Nessa primeira pose, eu já mostro as fotos que eu fiz, porque aí eu vou fazer vários ângulos. Eu mostro essas fotos para ela que eu fiz, ali na câmera, na hora, né? Então, ali, ela já faz assim, ó. Sou eu? É tu! Photoshop, querida, na hora. Na hora, não tem Photoshop, não tem nada disso, sabe? Claro que a gente vai dizer, eu tô com uma espinha. Lógico, eu vou tirar a espinha, isso não faz parte dela, tava ali agora, né? Mas a essência da pessoa é ela. Sim. É ela. Então, quando eu mostro, não é uma mulher, são todas. Às vezes, nossa, sou eu. Então, assim, esse eu sim, sou eu mesmo, eu consegui isso, tu conseguiu. E eu acho que isso dita todo o restante do ensaio, porque ela se vê capaz de sensualizar, se ela quiser sensualizar, ela se vê capaz de se soltar o que ela precisa se soltar, né? E dizer pra mim, olha, eu pensei em fazer aqui na janela de tal e tal jeito. Isso é depois dessa primeira foto.
Depois que ela fez esse uau, né? Que ela perdeu o fôlego com ela mesma. Depois disso, ela consegue fazer tudo o que ela pensou em fazer. Né? Então, algumas me dizem assim, eu não vou fazer foto muito sensual. Eu quero ficar de camisa, vou fazer de lingerie, mas com camisa por cima e tal. Daqui a pouco, esqueceu isso tudo. Daqui a pouco já não tem mais nada disso. Então, assim, conforme o ensaio vai evoluindo, a gente vai vendo, assim, tudo que elas estão produzindo ali. E cada ensaio é tão único, tão exclusivo, que a gente fica, assim... Eu fico maravilhada quando eu abro as fotos aqui no computador e eu começo a editar, né? E olhar, ver como é que ficou, assim, o geral, né? Porque tu diz assim, nossa, ela é tão tímida e olha isso! Olha isso, que maravilhoso que ficou. Feedback depois que tu entrega as fotos. Ai, sim. Tu percebe alguma coisa que mudou? Tu percebe que alguma coisa muda nelas? Sim, sim. Muitas vezes, assim, a gente escuta assim, nossa, eu não sabia que eu podia ser assim. Meu Deus, eu não tinha ideia que eu era esse mulherão, né? Teve uma menina muito alta, enfim, fotografei e ela disse depois, eu não fazia ideia que eu era tudo isso, assim, às vezes com vergonha da altura, com vergonha, né, porque a gente tem, chega a ser quase uma doença social, né, que existem padrões ali que tu tem que te encaixar numa forma que não faz sentido nenhum, né, tu é tu, sim, né, e tem que ser, né, e essa mulher, a mulher poder ver que ela sendo ela é maravilhosa, ela é linda, ela é tudo aquilo, assim, aquece o coração, sabe? A gente fica assim... Tem sua beleza, né? Todas. Eu tô vendo aqui que entrou umas clientes minhas, coraçõezinhos pra vocês. Eu tenho umas deusas aqui que entraram que eu já fotografei. Tô vendo minha sogra entrou aqui. Ai, que amor. Muito legal esse trabalho, realmente. E tu tem feito assim só em esteio ou Não. tá conseguindo pegar a região metropolitana? A região metropolitana, eu atendo toda, né? E atendo também em Pelotas, que é onde eu tenho uma cunhada lá, enfim, então a gente acaba tendo um convívio maior lá, então lá também eu atendo. Ai, que bom. E sempre na casa das pessoas, também com Sim. ensaio feminino? Sim, também com ensaio feminino. Tu não faz externas, assim? Também. Alguma já te pediu? Sim, também. Porém, no feminino, elas acabam optando, depois de dar uma olhadinha no portfólio e tudo que a gente mostra, né? Elas acabam optando por fazer em casa. Porque em casa tu acaba tendo mais liberdade na mão. Vamos fazer uma xícara de café e fotografa com café. Fotografa com uma taça de vinho, se for o caso, na cozinha. Várias coisas que tu consegue fazer dentro da casa, né? Então elas acabam optando essencialmente, assim, né, por fazer em casa, mas também a gente faz em locações, enfim, né? Não é o problema, mas isso precisa estar muito claro na hora que a gente faz essa primeira conversa, que isso faz parte dela, porque se não faz parte dela, não é legal. A essência da pessoa tem que estar ali, porque senão começa que já parte artificial, parte de uma coisa que não é verdadeira. E nesse momento que tu parte assim de uma coisa que não é verdadeira, ela acaba daqui a pouco se sentindo incômoda, não se solta, não fica natural. Ela não consegue ficar natural naquele ambiente ali. O briefing que a gente faz, ele é um pouco extenso, e depois eu monto
monto um painel semântico ali só de coisas, né, que eu acho que possa ter a ver. Peço para ela dizer, ó, isso sim, isso não. Depois a gente monta um painel semântico de fotos inspiradas naquilo, que é o que a gente está se propondo a fazer. Ah, isso não, isso eu acho lindo, isso me inspira, isso eu acho bacana. Então, tudo isso é visto antes, né? Então, assim, não adianta tu fazer foto com vestido luxuoso se a pessoa não tem nada a ver com isso. Ah, minha vida é jeans e camiseta, então vamos fazer de jeans e camiseta, né? Não tenho, sabe? Então, tudo isso tem que fazer parte. Legal, legal. Até tô imaginando aqui que bom presente pro Dia dos Namorados seria, né? Um ensaio feminino desse. Sim. Tô pensando agora, acho que tem que fazer umas promoções aí. Já tá rolando promoções. Pro Dia dos Namorados. Né? O namorado, o companheiro, dá um presente desse pra companheira, né? Sim. Imaginando assim, que desprendimento, né? Que admiração que ele tem que ter por ela pra dar um presente desse. Sem dúvida, sem dúvida. Fica a dica, depois vai lá. Agora não. Dica pros meninos aí. Vai lá no Insta da Vanessa Belmonte, tá? E já marca lá o ensaio. Fazendo a propaganda. Sim. Vanessa, né? Tem que ser, né? A gente se ajuda. Então, assim, entraram algumas pessoas aqui, muitos corações, tem comentários. Olha só, tem gente dizendo, ó, excelente presente, Eliette falou, interessante esse trabalho de fotos, né? As pessoas realmente gostaram aí de conhecer a forma, né, como trabalha, né, a fotografia sistêmica. Mas assim, acho que a gente já vai meio que se encaminhando para o final. Então, assim, queria te agradecer, né, deixar o espaço, assim, se quiser falar mais alguma coisa, né, embora seja aqui um perfil de artesanato, como eu falei antes, a minha intenção é trazer temas, né, trazer pessoas que realmente sejam interessantes para o público que me segue, né, eu sei que a maioria aqui é mulher, temos muitas mães, muitas madrinhas, né, presentinho newborn aí, ó. Não, inclusive para o newborn, eu acho que uma coisa super legal mesmo é isso, as artesãs também que me acompanham aqui, podem pensar em, de repente, fazer parcerias também, né, com fotógrafas, ou pensar em produtos específicos para os ensaios newborn. A gente usa muita coisa, tudo praticamente artesanal, né, Aline? Tudo é artesanal, então as roupinhas são feitas à mão, os layers que a gente chama, que são quadradinhos de tricô ou crochê, enfim, né? Quadradinhos que a gente utiliza ali para fazer a textura da foto, né? Porque é importante a foto ter textura, a foto ter alguns elementos, né? Então, os amiguinhos, né, que eu acho um doce em especial, né, para os bebês, porque é muito bonitinho eles segurando, né, os amigurumis deles, né, e eu sempre indico para as mães comprarem e trazerem para o ensaio o seu, né, porque eu acho que é muito legal a criança crescer em relação ao seu amiguinho. Eu acho isso fantástico, assim. A minha mãe deu um bichinho de pelúcia pro meu filho o dia que ele nasceu, né? É o Bob. E o Bob tem história, assim. Agora o Bob se aposentou, segundo meu filho. Tá com 8 anos o Bob, né? Ele e o Bob. E o Bob se aposentou, porém dorme na cama com ele, né? Fica lá, tá lá no pé da cama e tal, mas ele tá lá sempre na jogada. Vai viajar, leva o Bob. E é incrível, assim, porque ele era menor que o Bob, né? Quando ele nasceu, o Bob é grande. O Bob já deve estar naquele estado também.
Tu sabe que ele cuida muito bem daquele Bob, porque ele tem um carinho pelo Bob. Ele é muito apegado, assim. Então, assim, antes ele brincava que o Bob ia fazer tal coisa e não sei o que e tal. Ele jogava o Bob pra tudo que era lugar, né? Quando ele começou a ficar maiorzinho, ele disse: mãe, o Bob vai estragar, porque ele tá velhinho. Aí a gente começou a dizer que ele tava quase se aposentando e tal, né? Aí agora o Bob se aposentou de vez, né? Mas ele cuida do Bob. Mãe, tem que lavar o Bob. E eu acho isso particularmente muito legal, né? Da criança crescer com esses amiguinhos, né? Porque é um treinamento, né? Porque a gente tem que trabalhar o emocional das crianças, né? E isso acaba sendo um treinamento para ter o seu bichinho de estimação, para cuidar depois do seu filho, né? Desenvolver esse carinho, né? Por um objeto, por alguma coisa que não seja ali, ó, o pai, a mãe, o vô e a avó, né? Que a criança, obviamente, vai desenvolver os sentimentos, né? Mas também por outras coisas, né? Eu acho que é muito legal isso. E esses amiguinhos, principalmente, né? Eles têm esse poder, né? Então eu sempre falo para as mães, e eu relato muito o Gu, né? Que tem esse amiguinho que é o Bob, porque é muito legal tu ver o crescimento deles em relação ao amiguinho. Legal. Eu já tive encomendas assim que me tocaram bastante nesse sentido. Teve uma específica, né, que a pessoa, o filho tinha um cachorrinho todo coloridinho assim de tecido, que o avô dele encontrou no lugar, não lembro exatamente onde que o avô encontrou, mas o avô encontrou aquele cachorrinho, não largava, ele estava destruído. E a mãe me procurou querendo saber se eu podia reproduzir o cachorro, né? O cachorrinho com as mesmas cores. E aí ela me mandou várias fotos dele, do menino agarradinho com o cachorro e tal. E foi muito legal fazer essa encomenda. Eu consegui reproduzir, claro, nunca vai ser o mesmo, né? Não vai ser igual, Sim. mas consegui fazer assim, bem parecidinho. Ela me agradeceu imensamente, disse que ele adorou e tudo, assim. Ah, Então, isso é o gratificante, né? Do trabalho. É gratificante, é né? muito gratificante. E eu acho que isso, assim, alinhar essas duas coisas, né? Tu tem a foto ali dele, que é um momento importante, né? Registrar um momento importante da vida com o seu amiguinho, que também Sim. vai ser importante, também vai acompanhar ele, né, pro resto da vida, e daqui a pouco ele vai olhar aquilo quando for mais velho, vai se lembrar, vai trazer memórias afetivas, Sim. né, importantes. Muitas. Acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É verdade. Eu sempre indico, assim, para elas fazerem, né? Porque eu acho que isso vale muito a pena. Com certeza. Obrigada, então, Vanessa. Eu vou deixar a live salva aqui, né? E já recomendei aqui, recomendo novamente. Entrem lá em Vanessa Belmonte Fotografia. Obrigada. Ensaios, imagina, merece um trabalho incrível, assim. E muito sucesso para ti. Para nós. Para nós. Muito obrigada, só gratidão de verdade, Aline. Muito obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada de verdade, de coração, por ter sido esse pontapé inicial do teu projeto. Fiquei muito, muito grata mesmo, tá? Muito obrigada. Um beijão pra ti no teu coração. E a todos que estão assistindo, que vão assistir ainda. Se quiserem, entrem lá no perfil, acompanhem o perfil das outras mulheres que vão participar dessas lives, porque isso é muito legal. A gente cresce juntos, quando a gente se une, a gente cresce. Isso é muito importante. É verdade. Não, e eu já tô aí, já tô sondando umas assim que vai ter. Ai, que legal. Bacana, tudo. De várias áreas, assim. Isso é muito legal. Eu acho que vai ajudar muita gente. Obrigada, então. Tchau, tchau, meu bem. Tchau, tchau. Bom resto de sábado, bom domingo. Obrigada, igualmente. Tchau.